Olá, pessoal. Já estamos online aqui com mais um Barba, Cabelo e Bigode. Hoje com uma presença muito importante para a gente, o nosso querido convidado Luiz Eduardo Soares. E a gente, antes de começar, a gente tem uma tradição aqui no Barba, Cabelo e Bigode. Eu queria pedir que, antes das considerações iniciais, das apresentações formais, que o companheiro Vina Guerreiro cumpra a tradição e dê início ao nosso Barba, Cabelo e Bigode tão especial, nossa quinta edição. Vai lá, Vina. Quando invadiram meu morro, não sabia ao certo se era a polícia, a milícia ou outros traficantes. Mas a violência estava a caminho, porque carinho de estrangeiro não vem de graça, não. E quando a bala canta, o povo para de cantar. E quando a bala zune, o povo para de sambar. A vista do morro é linda, tanto que você não imagina, pobre menina rica, que não sabe se vai ou se fica. Tem muitos degraus daqui para o asfalto, mas parece que vale mais quem está aí embaixo, uma escada de Jacó ao contrário. Não gosto de polícia ou bandido, desde que deixou de ser brincadeira de menino. Mas te digo que o crime não existiria se tudo não fosse tão proibido. Nem muitos tendo tanto, ou poucos tendo muito. Sem morro e sem asfalto, sem eleitores na planície, sem políticos no Planalto. Um só povo. Olha, muito bonito, fiquei até emocionado aqui, Vina, muito bacana. Os poemas que o Vina faz, Luiz, são sempre uma homenagem ao nosso entrevistado. A gente faz uma pesquisa do nosso entrevistado, da pessoa que a gente vai receber, e aí, baseado nessa pessoa, a gente faz um poema, o Vina acha um poema, ou compõe um poema, enfim. E é sempre uma forma da gente receber com muito carinho quem está participando do nosso Barba, Cabelo e Bigode. A barbearia aqui está aberta, pessoal. Começamos. E hoje a gente recebe aqui com muito orgulho Luiz Eduardo Soares, antropólogo, dramaturgo, escritor, autor de várias obras, como Meu Casaco de General, Elite da Tropa, livro que baseou o filme Tropa de Elite, enfim. Uma pessoa muito querida que eu tenho um carinho muito grande, foi meu professor, meu orientador na época da graduação, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. E hoje temos o Luiz aqui. Eu queria iniciar com as considerações, passar a palavra inicial para o Vina Guerreiro se apresentar e dar sua consideração inicial, seu olá para todo mundo aqui. Olá, grato novamente aqui por ter mais um convidado brilhante aqui, que eu estou conhecendo visualmente agora. Já li seu livro, um dos seus livros, na verdade, Elite da Tropa, estou com ele aqui, fui buscar aqui na minha micro biblioteca aqui em casa. E essa letra é uma letra de música minha, chama Morro e Asfalto. Eu queria tocar aqui, mas se você tocasse, ela tem todas aquelas questões, ia durar um tempo maior. Então, para a gente não tomar muito tempo, mas eu quis homenagear você. Mas depois, camarada Soares, eu vou mandar através do Hassan a música em si, em tudo, tal, harmonia, melodia, tudo certo, cantada, violão, para ver se você gosta aí. Porque uma das inspirações para eu compor essa canção foi aquele filme Era Uma Vez, que foi um filme com aquele ator do Morro, do Cantagalo, não, do Vidigal, que é ator da Globo, e aquela menina Vitória Frati. Fizeram um filme muito bonito sobre o amor de uma menina da Vieira Solto com o rapaz da favela, tal. Me emocionou muito esse filme na época, eu vi no cinema, mas também uma das emoções para compor esse tipo de situação tudo, inclusive a sua obra, o próprio livro, entendeu? Tudo isso todo esse acumulado me fez compor isso lá em 2013, no início de junho. E muito obrigado pela tua presença, vai ser um papo muito legal, estamos aqui para aprender com você, e eu peço a todos os inscritos aí no canal Vina Guerreiro, no canal do Rudolf Hassan, da Ala Moça, no YouTube também, no canal do camarada Luiz Eduardo Soares, que vocês se inscrevam uns nas páginas dos outros, que vocês deem difusão máxima, porque nós estamos aqui doando tempo para vocês aqui no regime de solidariedade. É isso, Vina. Eu queria que o Luiz agora desse a sua saudação inicial, antes de eu fazer a primeira pergunta aí, que já vai ser quente. Olha, é uma alegria muito grande estar com vocês. Vina, muito obrigado, muito bonito. E eu espero sim que você mande a música para eu poder fruir completamente a sua obra, né? E muito legal, fico muito tocado e acho que quando a gente trabalha com a estética, não é? Com
com a arte, de alguma maneira, a gente é capaz de ir mais fundo, né? Num plano que dificilmente a gente alcança de outro modo. E indo mais fundo, a gente encontra o outro, os outros, pelo menos aqueles com os quais, ou para os quais nós podemos estabelecer, com os quais nós podemos estabelecer conexões empáticas, de solidariedade, de compaixão, de generosidade, e a gente cria logo uma rede de afetos, além da rede de valores que já nos une. Muito obrigado, Vina. E é um prazer muito grande estar com você e estar com o Rudolf Hassan, que é um querido amigo de muitos anos já. Nós nos conhecemos há bastante tempo e nos tornamos parceiros, companheiros de jornada, e eu sempre o ouço suas opiniões. Quando nós divergimos, o que é raro, eu paro para pensar, porque é possível que eu esteja errado. Eu considero muito a sua opinião. Que bom estar aqui com vocês. E Luiz, com todo mundo que está aqui nos acompanhando, é claro. A gente daqui a pouco vai fazer uma verificação aí da audiência, o pessoal já está entrando online, bastante gente já vendo a gente nas várias plataformas. Luiz, é uma satisfação muito grande estar conversando com você. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito afeto, e ainda mais num momento como esse, que a gente precisa construir pontes, né? Construir várias pontes entre os vários grupos progressistas do cenário que está se apresentando, um cenário muito ruim, muito complexo, né? E é muito bacana estar aqui contigo mais uma vez, e parece que a gente se encontra em momentos de desespero, de luta, né? Já não é a primeira vez, em 2013 foi assim, você ajudou muito a gente, muitas pessoas que eram perseguidas pelo Estado naquele momento, então é muito gratificante. Bom, eu queria começar, o Luiz, inclusive, queria confessar para o espectador, aí, o Luiz, na sua sensibilidade, captou o que a gente ia fazer aqui, mas eu vou começar, a minha primeira pergunta, na verdade, é baseada, o tema dessa nossa conversa hoje foi baseado numa leitura que nós fizemos de uma carta que o Luiz Eduardo Soares postou no Facebook dele. E eu vou fazer a leitura dessa carta rapidamente, porque é baseada nela que eu vou querer um pouco ouvir o Luiz Eduardo Soares. Uma carta que tocou muito a gente, né, sobre esse momento todo, e ele escreve essa carta para a bisneta dele, que um dia talvez há de nascer, né? Que há de nascer. Então, eu vou começar a leitura, é muito bacana, peço que você preste muita atenção. Querida bisneta, que um dia há de nascer, sinto que lhe devo uma explicação. Lego a você e sua prole, se houver, um país de canalhas. Seria fácil lhe pedir desculpas, dizer que me esforcei para evitar, mas a verdade é que fui, sim, responsável. Caí na esparrela de que não havia mais nada a fazer. Caí porque era conveniente. Para não pôr tudo a perder, pus tudo a perder. Não incendiei catedrais, não matei o tirano, não parei o trânsito de todas as cidades como um assassino decente teria feito. Não providenciei o desespero dos genocidas. Não despedacei o corpo do imperador. Não invadi a Casa Grande. Não pendurei o Senhor pelos pés. Não injetei o sangue dos mutilados no coração dos traidores. Não persegui os torturadores até o inferno. Não reparei que a gentileza era lúgubre e cúmplice. Não vi o que se podia ver e era demasiado. Não quis para mim o horror que é a sua herança. Não tive coragem de não ser bom. Não fiz o trabalho sujo que meu tempo exigia. Não quis figurar na galeria dos bárbaros. Não quis carregar nos ombros a pilha de cadáveres. Não quis o punhal e a dor das mães. Não quis o fardo de pulhas abatidos. Não pronunciei a palavra maldita. Não levei até o fim a exumação da história infectada do Brasil. Não infectei com o veneno de minha revolta a alma santa dos delicados. Luiz Eduardo Soares, abril de 2020, ano 1 da pandemia. Luiz, com a leitura da tua carta, eu queria passar para você agora e perguntar: nós não estamos fazendo o que deveríamos? Com você. Pois é, Rudolf. A sensação que eu tenho
é que não fazemos e que não fazemos o bastante. Em relação a mim, é claro que eu estou pensando em mim mesmo, não posso cobrar ninguém, nem você, Vina, enfim, os demais e as demais que porventura nos ouçam, nos vejam. Quem sou eu para julgar ou para cobrar qualquer um? Mas, voltando o olhar crítico para mim mesmo, eu acho que não estou fazendo o suficiente. O que é que falta fazer? Eu não sei, e essa minha ignorância é parte dessa minha inação, da minha impotência. Eu percebo que o que ainda existe de energia em mim tinha de estar investido na luta contra o fascismo, que constitui uma espécie de avalanche que já está assaltando as instituições, que está corroendo por dentro o que há ainda de democracia nessas instituições, né? Os nossos valores, as balizas institucionais que compõem o Estado Democrático de Direito, que funcionava tão precariamente, insuficientemente, mas que consistia numa conquista histórica apreciável, né? Nossa grande herança da Constituição de 88, tudo isso está indo por água abaixo, está sendo drenado, está sendo corroído, e nós estamos vendo, antes mesmo da pandemia, que deixou a nu a barbárie que o governo federal está impondo, antes mesmo nós já tínhamos a destruição de sociedades indígenas, a destruição de territórios indígenas, destruição da Amazônia, com a abertura para o ímpeto predador de grileiros, madeireiros, garimpeiros, etc. Enfim, nós já víamos os direitos dos trabalhadores sendo vilipendiados, as desigualdades se aprofundando, uma política neoliberal com uma agenda selvagem, apostando no darwinismo social. Nós estávamos vendo que, inclusive, os pronunciamentos mais desqualificados e agressivos do Bolsonaro abriam espaço para que ele avançasse, porque chocavam de novo, mas não suscitavam maiores reações. Aqui e ali, um óbice lhe era imposto, aqui e ali um limite, mas a sua ação sempre corrosiva e de antagonização sinalizava para os bolsonaristas, para essa legião, muitos deles fanatizados, sinalizava que o terreno estava aberto para o avanço, né? Autorizando violência. A brutalidade nas comunidades cresceu. Nós temos aí, para citar a poesia, a letra do Vina, que se referia à violência nos morros, nas periferias, nas comunidades, nas favelas, nos territórios vulneráveis, nós tivemos, no ano passado, no estado do Rio de Janeiro, um recorde histórico. 1.810 pessoas foram mortas por ações policiais. 1.810. Isso corresponde a quase 40% dos homicídios que ocorreram na cidade do Rio e em torno de 30%, um pouco mais de 30% dos homicídios que ocorreram no interior, para vocês terem uma ideia da magnitude. E isso já era um recorde histórico, né? E no ano anterior nós já tivéramos um recorde histórico também no ano da intervenção federal no Rio de Janeiro. Pois esse ano nós estamos superando o ano passado. Nós já temos até esse mês um número superior, um número maior de vítimas de ações brutais do Estado por seu braço policial nas comunidades, e temos visto o que tem ocorrido nos últimos dias, crianças, adolescentes, dentro de casa, como no caso do João Pedro, que é apenas um entre tantos personagens que foram barbaramente assassinados nessa verdadeira tragédia. Ou seja, o processo que eu chamava já há décadas de genocídio contra jovens negros e jovens pobres está se intensificando, como nós prevíamos. Nós prevíamos com a vitória de Bolsonaro um banho de sangue. Nós prevíamos a intensificação desse processo. E isso está ocorrendo. No Rio de Janeiro, a política de Witzel foi, desde o início, a do abate, para usar a sua terrível expressão. Ele não escondeu que apostava na violência policial. E é claro que, portanto, nós tivemos o crescimento da violência policial e esse processo apenas se tornou ainda mais drástico, ainda mais dramático, com a proliferação de milícias que controlam boa parte do território
da capital, da região metropolitana, com suas implicações políticas muito graves. Então, eu acho que, diante desse quadro, Rudolf e Vina, diante do avanço, né, desse assalto progressivo, desses saltos predatórios do fascismo no Brasil, só nos resta devotar todas as energias que nos restam para resistir, e a única resistência possível para mim, do meu ponto de vista, é uma frente antifascista, capaz de unir todos e todas que se disponham a enfrentar o fascismo no Brasil. Porque o risco de que as instituições democráticas sejam finalmente tomadas de forma completa e que nós, então, percamos o que conseguimos construir e que já está em risco e que já está precarizado, os riscos são muito grandes. Se o risco é verdadeiro, se a situação é muito grave, então só se justifica, a meu juízo, a unidade de todos aqueles que, independentemente de seus respectivos passados, se disponham a caminhar juntos na resistência ao fascismo. Essa é a expectativa que eu tenho, é a cobrança que eu faço a mim mesmo, dedicar toda a energia possível para, nos limites da minha pequena possibilidade, contribuir para isso. Perfeito, Luiz. Eu tenho alguns comentários, mas eu faço depois. Eu queria que o Vina fizesse agora a sua pergunta, a sua ponderação. Professor, camarada Soares, eu acho também, indo ainda de encontro com sua carta que o Hassan acabou de ler aí, que a gente tem uma vasta responsabilidade e eu acredito que a gente tem assim que cobrar nossos camaradas, nossos companheiros a tomar uma posição. Nós devemos mais, minha opinião é que nós devemos ir até naqueles que, em tempos normais, ditos normais, com boas aspas, nos colocariam como adversários. Quem quer ver o jogo político continuar, quem quer ver o jogo político em manutenção, né, que nós possamos dar manutenção para a eleição, para o jogo democrático liberal burguês, que seja, mesmo que seja da direita, da centro-direita, eu acho que a gente precisa trazer para perto e a gente não pode medir esforços. Infelizmente, no nosso campo progressista, há pessoas que confundem o que está acontecendo, esse processo de banalização do mal, esse processo maldoso mesmo, com um processo eleitoral. Então, o cara olha e fala, não quero falar com aquele cara. Mas como não quer, amigo? A gente tem que isolar o Bolsonaro e essa corja que anda em volta dele no corner. A gente tem que... E no assalto, a gente tem que golpear o cara para ele cair na terceira queda, a luta acabar. Esse cara não pode levantar, ele não pode ter condição de reagir. E a gente ainda está jogando muito dividido. Eu lamento muito pelo país estar nessas condições. Agora, eu queria perguntar para você o que a gente poderia fazer para atingir isso. Veja, você tem uma experiência de vida que é brilhante como antropólogo. Você foi no cerne da violência organizada pelo Estado no estado do Rio de Janeiro. Você foi pesquisar esses caras, você deve ter pego até um pouco de empatia por eles, talvez, isso você pode até me corrigir. Você deve ter entendido, mesmo assim, entendido não significa aceitar, mas entendido o porquê da construção de um cara agir com tanta violência desmedida, usar uma caveira como símbolo, coisas assim, deixar a gente no chão, cantar música sobre isso. Quer dizer, mesmo entre esses homens, eu não acredito que todos estejam com o Bolsonaro. Eu sou neto de um policial militar, já falecido. Meu avô não era um abrutalhado fascista. Aliás, por ser muito bom, ele era muito incomodado e jogado, sempre mandado de um lugar para outro. Né? Como é que você acha que a gente deva lidar com as pessoas que são tão diferentes da gente, mas para dizer o seguinte, olha, amigo, é uma questão de civilização. A gente dá manutenção para a civilização contra essa barbárie que está aí se impondo sobre nós e a gente está quieto. E se você puder também complementar, que é o seguinte, a gente está aqui em casa, tem muita gente pegando uma doença mental, uma questão de apatia, uma tristeza, mas eu também conheço pessoas que estão acumulando força nesses momentos e ganhando muita emoção, e que quando a gente for para a rua, quando a gente puder, enfim, sair da situação pandêmica, eu não sei de verdade se o Bolsonaro vai ter peito para segurar a gente, eu não sei nem se o Exército vai ter condição de segurar a gente, porque eles vão ter que matar muita gente, porque tem muita gente brava. Metade da população está odiando o governo.
né? Então, eu acho que a gente reúne condição, de repente, de aprofundar um processo aqui e determinar que Estado que a gente quer, porque o Estado não pode acabar. Sim, eu acho que seria interessante que a gente começasse examinando qual é a tática, qual é a estratégia do nosso inimigo, no caso, o fascismo, não é? O fascismo representado por Bolsonaro, e suas ideias, suas ações, etc., e o grupo que o segue. Me parece muito claro e cada vez mais claro, e eu acho importante começar por aí para que nós reconheçamos que é um risco subestimá-lo. Esse é um ponto muito importante. Nós cometemos muitos erros, nós do campo democrático, do campo progressista, cometemos muitos erros, entre eles, e eu acho que esse pode ser admitido por todos, consensualmente, o erro de subestimar o fascismo no Brasil. De fato, nós não imaginávamos possível que uma pessoa tão desqualificada, tão brutal, que confessava sua admiração por torturadores que não só matavam, estupravam, torturadores. Porque é importante dizer isso, porque muita gente não entende muito bem o que significa tortura, dar uns tapas em alguém, isso já é inaceitável, mas não se trata disso. Nós estamos falando de quem mata a serviço do Estado, executando uma política pública clandestina, absolutamente ilegal, mesmo nos termos da ditadura, quem estupra, quem tortura crianças, quem chantageia crianças. Nós estamos falando da brutalidade humana no seu extremo, pois o candidato que se apresentava como cultor dessas figuras, desses personagens, portanto, dessas práticas, e que se comprazia em dizer a ditadura não errou porque torturou, errou porque torturou e depois não matou, e tinha que ter matado uns 30 mil, nós vamos ter de matar os 30 mil. Etc. Quem disse isso e não se retratou, e, ao contrário, insistia nesse tipo de discurso até o final, acabaria eleito. Quem de nós supunha isso possível num Brasil que parecesse civilizado, no sentido de que nós caminhávamos, talvez, para uma situação democrática mais estabilizada, com perspectivas de redução a médio prazo das imensas desigualdades brasileiras. Nós estamos começando a lutar, de fato, contra o racismo estrutural, graças ao movimento de negras, de negros, os vários, graças aos movimentos feministas, nós estamos começando a transformação das relações sociais patriarcais de poder. Nós estamos, enfim, com boas razões para a esperança. Veio o golpe parlamentar, e aí houve, claro, espaço para que os monstros emergissem com as propagandas todas que nós conhecemos. Enfim, nós sabemos o que aconteceu. Lula foi excluído, foi impedido de participar, se criou um antipetismo patológico, né? Independentemente das críticas do PT, mas se criou um antipetismo patológico, uma espécie de ideologia que generalizava críticas, a idealização da Lava Jato e uma situação que tornou possível aquilo que nós imaginávamos impossível. Então, nós temos que ser muito humildes, cautelosos agora. Não podemos subestimar de novo o Bolsonaro e o fascismo no Brasil, que tem história, inclusive. O fascismo no Brasil tem história. O integralismo teve 10 milhões, teve 10%, não, felizmente 10 milhões, mas 10% de votos em meados dos anos 50. A tradição integralista fascista brasileira nunca deixou de existir, se manifestava por máscaras diversas, mas esteve sempre aí, está aí. Diante disso, e diante das ações de Bolsonaro, o que me parece? Ele não está providenciando o atendimento às necessidades básicas da população. A população vai passar fome, porque a situação pandêmica é terrível, a morte começa a se aproximar das famílias, das comunidades, cada vez mais as pessoas vão percebendo que não é gripezinha, que é alguma coisa terrível de fato. Nós começamos a ver o acúmulo das tragédias próximas de nós, as tragédias humanas, a economia sofrendo como está, a situação já era absolutamente crítica, e agora com aqueles que tinham um rendimento baixíssimo,
estão jogados na miséria, e na miséria absoluta em pouco tempo. Nós temos 60 milhões de pessoas agora já em situação de miséria, de indigência. Isso suscita o quê? Rudolf, Vina, companheiras e companheiros que nos escutam. Isso provoca o quê? Desespero, depressão e desespero. Quais são as ações que decorrem do desespero? São ações políticas coordenadas, canalizadas para objetivos racionais estabelecidos, etc., com táticas e estratégias? Não. O desespero é a fonte das explosões. Explosões que podem se manifestar sob a forma, por exemplo, de saques. Quando há fome, saques. O que Bolsonaro está produzindo, e ele sabe que está produzindo, ele fala disso desde o início do governo, como uma espécie assim, de antecipação macabra. Ele diz, se nós tivermos desordem, o AI-5 está aí mesmo, há outros instrumentos, podemos usar, vamos analisar. Houve várias situações em que ideias desse tipo prosperaram e foram insinuadas. Então, nós estamos diante de políticas governamentais letárgicas, elas são absolutamente morosas, elas são burocratizadas, elas atendem a só um pequeno setor, submetendo as pessoas a humilhações tremendas. Isso está mostrando que não há sentimento de urgência, de emergência, basta ver essa reunião absurda, em que as questões-chave do povo brasileiro, seja da pandemia, seja da fome, da necessidade da renda básica, nada disso era considerado, isso não merece nenhuma atenção prioritária, faz parte do decálogo neoliberal do Guedes, o abandono das funções do Estado, o Bolsonaro lava as mãos, a burocracia e a má vontade obstam o acesso popular aos benefícios. E, se não fossem as redes de solidariedade nas comunidades, a fome já teria prosperado, o desespero já teria campeado. Mas isso está ainda no campo do possível e nós podemos vir a colher situações desse tipo. Se isso acontece, e tudo indica que Bolsonaro esteja investindo nessa possibilidade, nós vamos ter caos, isso que se chama caos, né? Bolsonaro aposta no caos para reivindicar poderes excepcionais, né? E, assim, dispor finalmente de instrumentos de coação, de repressão, de censura, que viabilizarão por dentro da democracia, que deixará de sê-lo nesse processo, de forma quase autofágica, né? A democracia oferecerá instrumentos, comprando o centrão, coagindo os setores, eventualmente com o apoio, portanto, de setores políticos e dos setores da classe média e de elites. Pode haver, sim, um passo na direção do fechamento político, e aí nós não estaremos mais aqui conversando, discutindo e pensando formas de resistência. Nós seremos vítimas de perseguições de todo tipo, nós e toda a militância, os ativistas, todos os que discordam e que serão definidos como subversivos. Pode haver um golpe armado de outro tipo? É menos provável, mas também pode, porque não faltam braços armados, e o próprio Bolsonaro admitiu na reunião que está facilitando o acesso às armas, porque ele conta com o seu exército popular civil, né, associado às milícias, para executar seus inimigos, conquistar alguns espaços institucionais e convocar forças armadas em nome do restabelecimento da ordem, etc. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, ninguém tem bola de cristal, mas isso não pode ser uma hipótese descartada. É uma hipótese, seja a da corrosão democrática autofágica, entre aspas, aquela que marca o que ocorreu na Hungria, na Polônia, em outros países, ou ela pode ter uma feição mais boliviana, como aconteceu aqui próximo de nós. Isso não se sabe. O Evo foi vítima de uma operação que não envolvia as Forças Armadas diretamente, mas as forças policiais, as Forças Armadas mais agiram por omissão. Enfim, há muitas modalidades possíveis, há muitos métodos possíveis. O que eu quero dizer, e assim encerro, é simplesmente o seguinte: hoje não dá para descartar uma hipótese extrema negativa. E se nós não a podemos destacar racionalmente, se ela é plausível, verossímil, possível, nós devemos levá-la a sério. E levá-la a sério significa, de fato, desconsiderar
provisoriamente as nossas divergências, as nossas diferenças, em nome de um bem maior, a defesa da vida, que é uma maneira de tratar a questão da pandemia pelo governo federal é genocida, então em defesa da vida e em defesa do que resta de democracia para que, enfim, as instituições não sejam carregadas completamente nesse tsunami autoritário que avança sobre nós. E como fazer isso? Olha, nós estamos começando a rodar um texto em defesa da criação de uma frente antifascista, muita gente está fazendo isso, a nossa ideia é constituir comitês na sociedade, comitês nas comunidades, e forçar os políticos e as políticas a considerar essa bandeira, a bandeira da unidade, a despeito das carreiras, dos projetos, dos partidos, dos interesses, dos cálculos, das candidaturas, todas perfeitamente legítimas, compreensíveis, não é? Mas que, nesse momento, passam a ser secundárias diante dessa possibilidade mais grave. Se isso vier da sociedade, pelo menos de setores da sociedade, com um mínimo de consistência, talvez nós alcancemos alguma influência prática sobre aqueles que conduzem o processo político. Seria extraordinariamente importante que os líderes e as líderes se encontrassem, por exemplo, hoje, ainda que virtualmente, Lula, Ciro, Marina, Dino, quem mais viesse para essa celebração de resistência e se houvesse um pacto entre eles todos. Depois nós brigamos, depois nós divergimos. Um valor mais alto se levanta e vamos providenciar aqui condições para vencer essas eleições, pelo menos nas cidades maiores, em torno de candidatos e candidatas de unidade, que sejam mais amplos, capazes de competir com condições de vitória. Vamos deixar para demarcar terreno depois, demarcar posições depois e divergir depois. Isso poderia ter um significado extraordinariamente importante e seria uma sinalização também de que a sociedade está disposta a enfrentar a avalanche fascista. Perfeito, Luiz. Eu queria comentar contigo, rapidamente, aquela carta para a sua bisneta é muito profunda, ela tem um aspecto muito importante para a gente e é muito bacana que esse nosso programa está acontecendo depois da divulgação daquele vídeo tão afamado aí, vídeo do Bolsonaro, né? Que saiu ontem nas redes e tal. E a gente tem falado bastante de unidade, né, Luiz? A importância da unidade do campo progressista, a gente constituir uma rede contra o fascismo. E me assustou muito ontem, dentre as várias loucuras que foi aquela reunião, a fala do Paulo Guedes. O Paulo Guedes demonstra um total despreparo, o Paulo Guedes demonstra o seu ódio do serviço público, demonstra a necessidade de querer implantar um ultraliberalismo do Brasil. E eu acho que qualquer unidade, nesse momento, também perpassa por uma unidade programática contra esse modelo ultraliberal do Paulo Guedes, porque ele está ali afiançado para isso também, né? Eu acho que é importante a gente pautar isso também. E aí eu queria dialogar contigo no seguinte sentido, Luiz. Naquela reunião a gente viu ali os militares, o general Braga Neto e o Mourão, afiançando e legitimando o discurso do Bolsonaro. Eu acho que isso é um dos pontos mais graves naquela reunião. Eu sei que você também acompanhou, que você viu, e você tem uma experiência muito ampla. Você foi subsecretário de Segurança no Rio de Janeiro, secretário nacional de Segurança no governo Lula, e tem uma experiência nos campos da segurança pública, né? E a pergunta que eu ia te fazer, o questionamento que eu ia te fazer é o seguinte, Luiz, me é muito perceptível um alinhamento, e a reunião de ontem acabou com a ideia romântica de que você talvez tivesse militares que, enfim, talvez fossem mais progressistas ou que, porventura, não fechassem com o Bolsonaro. Me parece que não, me parece que a caserna como um todo está comprometida com ele, principalmente as polícias. E a minha pergunta é o seguinte, Luiz, na tua experiência enquanto subsecretário de Segurança, enquanto secretário nacional de Segurança Pública, a gente percebe um movimento muito grande conservador e de ódio no seio das polícias, as polícias estaduais. Haveria alguma condição de resistência ou de desmanchar
no âmbito e no seio das polícias, esse sentimento fascista, esse sentimento de ódio, esse sentimento antidemocrático, ou a gente está fadado a vivenciar aqui no Brasil uma experiência muito próxima do que aconteceu na Bolívia, onde, para mim é muito claro, houve um ensaio ali de golpe, onde as polícias e as milícias, junto com a polícia, derrubaram ali o Evo Morales, e os quartéis não foram para a rua, né? Houve uma quartelada, ficaram nos quartéis. A gente teria condições hoje de construir gama de diálogo com as polícias militares e com as polícias civis, Luiz? Essa é uma questão decisiva, né, Rodolfo? Em primeiro lugar, eu acho que seria necessário que a gente fosse mais cauteloso na avaliação sobre as Forças Armadas. Eu não tenho informações, não tenho conhecimento e, portanto, não posso avançar nenhuma hipótese mais otimista, mas eu não creio que nós possamos deduzir dos comportamentos dos militares que hoje estão no governo necessariamente a posição do conjunto das Forças Armadas. Pode ser que isso ocorra, pode ser que não. Nós não necessariamente podemos fazer rapidamente essa ilação. Então, eu acho que é preciso cuidado aqui, e o que abre uma perspectiva mais otimista de que, eventualmente, nós contemos nas Forças Armadas com segmentos, setores, lideranças que têm um compromisso institucional com respeito à Constituição, por mais que se posicionem numa linha conservadora, mas nenhum problema com os conservadores ou com as conservadoras. Nosso problema é com os não democratas, aqueles que não admitem a própria convivência na pluralidade. Então, eu acho que seria precipitado supor que as Forças Armadas estariam todas com o Bolsonaro, sobretudo para uma aventura golpista conduzida por alguém que eles já viram, é um celerado que, inclusive, não tem entre as suas virtudes a capacidade de definição estratégica e de condução tática das suas próprias ações. E nós assistimos também uma série de equívocos evidentes que ele comete a todo momento. Então, o que há nele é esse voluntarismo e essa disposição para a ação, mas não se trata de uma inteligência política apreciável, né? Portanto, seria de uma irresponsabilidade, de uma inconsequência tremenda apostar nessa direção, sobretudo porque, ao contrário do que aconteceu em 61, né, quando o Jânio renuncia, e só graças ao Brizola e a cadeia da legalidade, a resistência, inclusive de certos segmentos das Forças Armadas, mas isso tudo conduzido politicamente pela resistência no Rio Grande do Sul de Leonel Brizola, nós pudemos evitar o golpe, que foi o ensaio geral para 64, e Tancredo, como primeiro-ministro, o parlamentarismo ali foi uma solução de compromisso que viabilizou a continuidade da democracia por mais 2, 3 anos, né? Mas ali, qual era o problema? Jânio renunciava porque sabia que os conservadores temiam João Goulart, que fora eleito numa chapa distinta naquela época, isso era possível. João Goulart, não sendo nenhum radical em absoluto, era um social-democrata moderado, mas, a despeito disso, o Brasil é tão atrasado, o racismo estrutural em nosso país deixa a marca tão profunda, as desigualdades são tão fundas, as nossas elites tão insensíveis e reacionárias, retrógradas, que até mesmo aquela tintura reformista já era assustadora, não é? Então, naquele momento, o vice era um risco, e o Jânio jogou com isso. Nesse momento, pelo contrário, o vice de Bolsonaro pode significar uma solução apaziguadora para as próprias Forças Armadas, porque ele ideologicamente não se distingue do Bolsonaro em termos substantivos, né? Não sabemos do ponto de vista econômico, mas basicamente ele estará com mainstream, as elites, enfim, não há nenhuma razão para que os militares temam o vice. Portanto, eu não creio que Bolsonaro possa apostar muito alto, contando necessariamente com a adesão das Forças Armadas, mas eu, enfim, não tenho conhecimento suficiente. A questão policial é decisiva, de fato. O que eu vejo é que, primeiro, nós não podemos generalizar. Há segmentos e segmentos, há muitas distinções no interior
desse universo. Nós estamos falando aí de um universo, se somarmos todos os profissionais da segurança pública no Brasil, nós temos mais de 700 mil pessoas. É muita gente, regiões muito distintas, então é preciso muito cuidado para evitar homogeneizar esse quadro. Mas nós sabemos que há, sim, evidentemente, uma tendência fortemente conservadora, o que não seria de se espantar, não seria de se surpreender, porque isso ocorre, em geral, no mundo. Há uma tendência, uma afinidade eletiva pelo tipo de formação e até o tipo de personalidade que tende a ser atraída por esse tipo de profissão. Há uma convergência entre pautas mais convencionais, conservadoras e a profissão policial. Então, isso não seria de se espantar. O nosso problema, de novo, não seria em absoluto encontrar ali conservadores, até porque, nesse caso, conservador é aquele que respeita a lei, supostamente, que conserva, que defende instituições e a Constituição, posição que coincidiria com a nossa resistência, portanto. Mas o problema não é o conservadorismo. O que nós encontramos ali em bolsões das polícias, não só militares, das polícias civis, de fato, é o que eu costumava chamar um bolsonarismo avant la lettre, um bolsonarismo antes de Bolsonaro, que preparava, ensaiava Bolsonaro, uma espécie de sebastianismo, de messianismo que evocava um autoritarismo com vocação totalitária. Vejam, são grupos, e não vamos analisar isso porque não há tempo, mas são grupos que há muito tempo se afastaram do amor à lei e à instituição. Veja como isso é curioso, porque nós falamos, nós somos contrários àquela visão mais ortodoxa e conservadora dos que defendem que se seja duro contra o crime, em inglês, tough on crime. Políticas na América Latina se diz de mano dura. Não se trata disso, porque esses grupos dos quais eu estou falando não são defensores ardorosos e rigorosos da lei e da legalidade, quem dera fossem. Ao contrário, eles não têm nenhum compromisso com a legalidade, nenhum compromisso com as instituições. Tem uma visão cética, cáustica, cínica. E veja, eu digo isso sem desprezo por eles. Não estou aqui me manifestando como se fosse superior e estivesse desdenhando essas pessoas. Elas sofreram processos que as conduziram a esse fundo do poço. Processos para os quais concorremos todos nós, a sociedade, assistindo e assimilando e naturalizando o modo como os governos trataram as instituições policiais e os próprios policiais. Nós herdamos da ditadura uma arquitetura institucional e um modelo policial, que não tem nenhuma possibilidade de funcionar na democracia. Nós herdamos acriticamente, pusemos para baixo do tapete, fingimos que não vemos, retardamos, postergamos o grande debate sobre reforma nessa área. Os nossos policiais são superexplorados, sobretudo os militares, são submetidos muitas vezes a situações indignas. E não vou me estender muito, mas um parênteses que eu acho importante, uma promotora no Rio de Janeiro recebendo denúncias de policiais contra suas instituições, no caso, policiais militares contra a instituição a que pertencem, foi verificar em loco o que ocorria e depois escreveu em seu relatório, na primeira versão a qual eu tive acesso, depois, evidentemente, ela foi reescrita, porque os termos eram muito agressivos, mas o sentido foi mantido. Ela dizia, na primeira versão do relatório, estive nas UPPs A, B, C, D e E, e lá encontrei policiais, militares trabalhando em condições análogas à da escravidão. 50 graus à sombra naqueles contêineres sem ar refrigerado, sem manutenção, o equipamento, sem condições sanitárias mínimas ou higiênicas, tendo de fazer suas necessidades no mato, tendo de mendigar por alimentos nos bares das comunidades, com coletes à prova de bala vencidos, sem norte, sem orientação, largados ali, se sentindo absolutamente desprotegidos e ameaçados, sem noção do papel que cumpririam ali, e em jornadas de trabalho que eram superiores mesmo àquelas previstas para condições excepcionais. Você tem as jornadas de trabalho e tem aquelas que digamos, excedem os limites em função de necessidades críticas
mesmo esses parâmetros especiais estavam sendo superados. E por que isso foi possível? Eu estive com 3 coronéis lendo essa primeira versão do relatório, porque a promotora fez a gentileza de nos chamar, eram 3 coronéis amigos, muito democráticos, com um sentido democrático muito vivo, e os 3 disseram, lendo aquilo, olha, sabem por que isso é possível? Porque eles são militares. Eles não podem dizer um ai, eles não podem se contrapor a essa ordem, eles não têm sindicato, canal de expressão, instrumento de organização, eles não podem sequer questionar, eles podem ser presos administrativamente sem direito à defesa, o que é inclusive inconstitucional, em prisões administrativas, ficam privados de liberdade, e isso significa uma mácula em suas trajetórias biográficas, em suas carreiras na instituição. A situação, portanto, eu trago isso para que nós tenhamos clareza de que, quando eu digo que esses policiais têm esse tipo de atitude, uma atitude muito ruim, muito negativa, eu não digo isso por considerá-los pessoas perdidas, inferiores, que não merecem a nossa atenção e o nosso respeito. Eu digo isso porque eles são, de fato, conducentes de um bolsonarismo avant la lettre, anterior ao próprio Bolsonaro, por conta de situações que vivem e que, de alguma maneira, explicam a sua descrença absoluta nas instituições e na legalidade. Então, essas pessoas, isso é que é muito importante que todo mundo compreenda, essas pessoas não estão querendo aplicar a lei custe o que custar, eles não são duros no cumprimento da legalidade, eles não têm nenhum compromisso com legalidade. E o que eles advogam? O fim do sistema. O que eles chamam de sistema? Isso tudo que está aí, eles não conseguem ir além disso. Uma grande metáfora, uma frase, digamos, genérica, abstrata, e que se manifesta em quê? Nas instituições tais como existem, nos atores políticos esses que estão aí. Então, esse universo de esses outros, são os responsáveis pelo mal, por todo o mal. E tudo que provém, então, do Estado é mal, está contaminado, a política é o centro da contaminação, da perversão. Quando vem a Lava Jato e quando vem a campanha midiática contra a política, que abre espaço para o fascismo, quando nós caminhamos nessa direção do pseudo-moralismo evidentemente manipulado, essa revolta dos policiais contra tudo isso que está aí se torna muito mais pronunciada e legítima, e ela ecoa e ela recepciona também os discursos que provêm de grande mídia e da massa na rua. Eles começam a ser incensados pela massa na rua, a massa da direita, que os aplaude, etc. Então, nós temos, de fato, grupos policiais dispostos a caminhar com o Bolsonaro como seu líder, porque o Bolsonaro encarnou esse espírito. Esse espírito já existia, sem nome, sem rumo. Ele, de alguma maneira, deu corpo a esse espírito, a essa cultura corporativa, a esses valores ou pseudo-valores, de modo a que nós temos realmente aí grupos armados, além das milícias, né? Nós temos segmentos policiais que são muito mais do que conservadores e que são revolucionários, não no sentido tradicional que nós pensaríamos, na transformação para um salto histórico qualitativo positivo, mas na revolução enquanto destruição, a destruição de tudo isso que está aí. Se você perguntar para construir o quê, eles não saberão te dizer, mas eles dirão, eu entrego ao Pai. O que significa isso? Para os não evangélicos, para os evangélicos, Deus. Se não forem evangélicos, significa o Messias, Bolsonaro, aquele que hoje dá corpo ao nosso espírito, à nossa vontade. Então, isso é extremamente perigoso. Há espaço para diálogo? Claro, mas não há tempo, Rudolfo. Eu falo sobre a necessidade desse diálogo há décadas. Agora não há tempo. Agora nós perdemos esses grupos. Mas eles são todos? Não, a polícia tem muitos segmentos democráticos, inclusive há movimento policiais antifascismo, que é um movimento progressista, de esquerda. Então, é evidente que há uma pluralidade, mas há grupos suficientemente ousados e perigosos, armados, que podem, sim, funcionar, não apenas com essas milícias que estão dedicadas inteiramente ao crime, mas como milícias políticas bolsonaristas. Esse é um risco, sim. Existe, sim. Perfeito. Vina?
Professor, camarada Soares, eu não perco o cacoete, né? Eu até complementar a fala de vocês dois em relação à Bolívia, tinha um emissário, salvo engano meu, tinha um emissário do governo brasileiro dando ajuda e supervisão ao que estava acontecendo lá, tá? Depois a gente vai ver esse fenômeno de quase, né, proto-miliciamento no Ceará, com aquela ocorrência grave. Exato. Aquela ocorrência grave, graças a Deus aí, né, a divindade, a natureza divina, enfim, ou a boa ocasião que o nosso senador Cid Gomes não sofreu qualquer avaria aí com a sua vida, né? Mas ele consegue ali interromper uma coisa que pudesse depois ser replicada em outros estados, principalmente em Minas Gerais. Parece que estava havendo um movimento muito parecido em Minas Gerais nesse sentido. Eu queria dizer umas coisas aqui. Eu sou um desses caras, né, que sou do campo progressista, sou um nacionalista de esquerda, é assim que eu me defino, mas eu tenho muito carinho e muito zelo pelas forças de segurança, tanto nas Forças Armadas quanto pelas forças de segurança estaduais, porque eu acredito que elas são a máxima, infelizmente, tá? Isso eu não estou dizendo como a melhor parte delas, mas elas são a maior presença do que o Estado. É o primeiro que vai como Estado, é a fronteira ou é a manutenção da ordem, né? Então, eu acho que eles deveriam ser muito bem tratados, porque, por exemplo, como você fala, o cara vai para uma UPP, ali, 50 graus dentro do container, se ele vê que ele não tem um respaldo, ele não tem uma certa garantia, o que vai fazer, o que vai dizer para ele não praticar um crime, não se agregar numa milícia dessas aí do Rio de Janeiro ou de outros estados? Da mesma maneira como o presidiário, né? Se ele está em tutela estatal, se ele não for bem tratado, o que o impedirá de entrar para uma facção ou de matar os caras porque tem pouco espaço, alguém tem que morrer? Enfim, eu nem sei o que os caras passam, né? Eu acho que bandido tem que ser guardado, só que eu acho que tem que dar uma condição para o cara melhorar. Então, eu faço esses dois porque é a mesma coisa, é a questão da segurança pública, tanto na parte de quem opera crime, quanto quem opera a desorganização do crime, né? Eu sou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo e eu tenho um plano municipal que eu quero atuar muito em relação à segurança pública, né? Eu quero conversar com esses caras, porque alguém tem que fazer o aceno. Você acaba de dizer que a gente perdeu esses caras, é verdade. Mas eu acho que a gente tem que cada vez acenar, para que eles entendam que há diferenças, que nem todo mundo aqui está gritando contra a PM, às vezes as pessoas estão falando contra a PM pela desmilitarização, mas não é para o mal do PM, cara. Isso é para ele poder, inclusive, se manifestar por melhores direitos e não ser tratado como um amotinado, né? Então, que é isso que acontece. A polícia ela recebe muita ordem dura dos que mandam e ela acaba pegando um pouco dessa ordem e extravasando na sociedade, aí num rompimento da empatia. E eles tinham que ser pessoas que todo mundo trataria bem, porque eles são os caras que põem a ordem. Então, eu tenho esse tipo de compreensão. Enquanto a nossa civilização não evolui para que as pessoas não façam mal umas para as outras, tem que ter polícia, tem que acontecer esse tipo de coisa, né? E eu queria perguntar uma coisa para você, é o seguinte, você está falando que vocês estão organizando comitês antifascistas. Eu me considero, eu sou um antifascista, né? Todo mundo que presta tem que ser antifascista, né? Mas o problema da estética de botar a palavra anti, né, esse prefixo anti, é que diz o seguinte: se o cara não estiver comigo, automaticamente ele pode se considerar um fascista. Então, eu não sei se semanticamente ou se de uma maneira, até pela questão da empatia, estética também, empática, talvez não fosse melhor a gente colocar uma palavra pró esses caras, por exemplo, pela sociedade, comitê pela legalidade, comitê da legalidade, comitê pró-legalidade ou pró-instituições, porque aí a gente consegue dividir bem assim, esses caras e trazer até policiais corretos para eles não entrarem, porque, como você falou, o Bolsonaro ele é um revolucionário, ele vai deturpar a ordem, ele vai quebrar essas instituições para botar um novo modelo, um modelo perverso, a gente sabe. Então, se a gente apelar para uma questão semântica e dividir a base desses caras, talvez a gente conseguisse trazê-los para perto e falar: você tem que manter a institucionalidade, senão você vai prevaricar, senão você está sendo um traidor da pátria, aí você joga o elemento pátria no cara, porque isso cala profundamente nos caras, né? Entende? Eu não sei, o que você acha dessa pergunta, essa opinião aqui?
Vina, eu tenho ouvido de vários interlocutores e interlocutoras a mesma ponderação, e eu acho que é justíssimo, e acho que você tem toda a razão. Mas há alguns motivos políticos pelos quais esse processo se inicia assim. Não quer dizer que ele siga assim. Ele vai se refazendo ao longo do caminho. O que ocorre é, para variar, quem conhece a história das lutas políticas no Brasil, há de se lembrar, ou mesmo que por leituras, que o campo progressista se dividiu durante a ditadura por 1000 razões, e uma delas por conta da distinção entre aqueles que defendiam a formação de uma coalizão muito ampla, e essa era a Frente Democrática, daqueles outros e outras que consideravam que era necessária a formação de uma frente progressista, uma frente de esquerda. E essa distinção se projetava em cada passo, inclusive na luta pela anistia. Havia aqueles que não aceitavam a luta pela anistia, porque a anistia era uma espécie de perdão burguês e os presos precisavam ser resgatados, porque eles tinham de reconquistar a liberdade e não por conta de uma bênção do poder, etc. Nós compreendíamos isso, achávamos evidentemente que isso tinha todo sentido e era justo, mas que era politicamente inviável. Nós não tínhamos força para resgatar da cadeia, nós não tínhamos essa organização e essa condição material, física, política, etc. E, portanto, a anistia era o que era viável, né, no momento, e isso acabou se estendendo, se ampliando e tendo um significado que foi vitorioso. Hoje, há várias dificuldades para a formação de uma frente no Brasil. Se nós começamos, eu pensando do meu ponto de vista, começo em casa significa no meu campo. Meu campo é o campo das esquerdas. Se eu começo no meu campo a falar hoje em frente democrática, que me parece o mais nítido e claro, e o mais capaz de ampliar e de ser bem-sucedido, de fato, se eu começo a falar assim, eu estou revivendo, digamos, de alguma forma, trazendo à luz, mais uma vez, os velhos fantasmas, velhos espectros que vão sair de todos os armários e vão ecoar e ressoar. E nós vamos ter logo classificações. E aqueles que vão dizer, não, são os reformistas, eles querem a burguesia, apoiar a burguesia, eles, no fundo, vão se defender que nós todos nos curvemos sob a direção da direita, etc. Se nós falamos em frente progressista e frente de esquerda, nós estaríamos, do meu ponto de vista, errando grosseiramente logo no início, porque justamente não pode ser uma frente de esquerda. Nós não somos capazes, nós não temos condições suficientes hoje para barrar o fascismo. Então, nós temos de ir além. Uma maneira de você unir as esquerdas, ou pelo menos evitar os preconceitos iniciais e sensibilizar os interlocutores desse campo, é falar em frente antifascista, porque isso, inclusive, salienta a natureza provisória e reativa do nosso movimento e o perigo singular representado por Bolsonaro. Ele não é só uma ameaça à democracia, como, a meu juízo, o Guedes não como pessoa, mas a agenda neoliberal é. A agenda neoliberal aprofunda o sofrimento popular, aprofunda desigualdade, racismo estrutural, dilapida direitos, destrói as condições ambientais, é absolutamente insensível para os direitos humanos. Enfim, é antidemocrática, mas não é disso que nós estamos falando. Não é uma luta entre políticas econômicas e disputas. Nós estamos falando entre aqueles que estão querendo se armar para nos matar. Vamos ser claros. Nós estamos falando de quem está se preparando para a guerra civil. Já falava disso, Bolsonaro. Para quem está armando o povo, ele disse isso na reunião, vamos armar o povo para eles resistirem a prefeitos e governadores. Imagina o que anda na cabeça dessa gente. Eles estão formando grupos de 300 supostamente armados, dizem que estão armados para se defender. Vocês imaginem se Lula, no governo, tivesse feito uma reunião como aquela, tivesse armando grupos de 300. Vocês podem imaginar o que isso significaria, como estaria a burguesia brasileira, como estaria a mídia, etc. E o impeachment teria já acontecido, olha, num estalar de dedos.
Mas, de toda maneira, então, nós estamos diante de um quadro tão grave que a palavra fascismo, que não está aqui aplicada com sentido conceitual àqueles que discordam, àqueles que concordam com a aplicação, ao caso do bolsonarismo, dessa noção, desse conceito, que é um conceito histórico, mas há similaridades e há diferenças, etc. Não se trata de uma questão acadêmica nem conceitual no momento, é uma questão política. A melhor forma de nós darmos um nome que singularize essa ameaça e que remeta essa ameaça à sua verdadeira dimensão histórica é chamá-la fascista. Hoje é a melhor forma, me parece. Então, desse modo, nós conseguimos abrir caminho nas esquerdas para que a conversa sobre unidade comece a prosperar, atropelando os preconceitos, dissolvendo, melhor dizendo, os preconceitos, criando uma grande conversa, um espaço inicial. E como o antifascismo carrega consigo, até historicamente, o sentido da unidade plena e da unidade democrática, nós carregamos conosco a possibilidade, mais adiante, de linkar a frente antifascista com uma frente democrática. A frente, um amigo meu, inclusive, dizia isso ontem, nós podemos não só passar da frente antifascista para a frente democrática, mais adiante, se for a vontade dos que a compuserem, como nós podemos, enquanto frente antifascista, fazer parte, integrar uma frente maior, que é a frente democrática, na qual nós vamos estar com tantos e tantos adversários, que naquele momento reconhecem que a casa está pegando fogo, nós temos que correr juntos para derrubar a parede. E nós não vamos ficar disputando quem vai estar na frente quando sairmos da parede do outro lado, porque não vai dar, senão não vamos derrubar a parede. Então, esse sentido de urgência, de gravidade, é que está presente na ideia do fascismo e do antifascismo, e, ao mesmo tempo, é um método razoável de abrir espaço para uma esquerda renitente, dogmática, sectária, doutrinária, marcada por projetos pessoais e personalistas, corporativistas, ligados a partidos que, antes de pensar na salvação do Brasil, muitas vezes estão pensando na salvação de si mesmos, cláusulas de barreira, etc. Tudo isso é legítimo, evidentemente é legítimo, é natural, mas não na emergência histórica. Nossos netos, bisnetos, olhando para trás, se ocorre o que nós imaginamos possível, se ocorre o pior, eles vão dizer, esses caras estavam doidos, estavam com a cabeça onde? Discutindo a eleição municipal como se nós estivéssemos em condições de normalidade. Mas onde é que eles estavam com a cabeça? Não é? Se nós estivermos errados, que bom, menos mal. Então, de qualquer forma, eu te diria o seguinte, a unidade não faz mal. A unidade vai ser didática, pedagógica, vai nos tornar mais generosos, né? Menos rígidos, mais autocríticos, mais abertos. O convívio vai ser, eu acho, oxigenador, de qualquer maneira. Mal não vai fazer a experiência da unidade. Mas você tem toda a razão, Vina, isso então vai estar no processo. Perfeito. Luiz, Vina, pela imposição, a gente está aqui com mais ou menos 1 hora já de live. Eu vou fazer a leitura agora de alguns comentários, algumas perguntas que chegaram aqui para a gente. Tem uma galera comentando aqui, um pessoal falando bastante. Eu vou dar um pouco de voz para as redes. Então, vamos lá. Primeiro, a Letícia Nunes Almeida. Excelente iniciativa. A carta do Luiz à bisneta é muito comovente. A Gláucia Dunley. 145 operações militares nas favelas e periferias durante a pandemia. Importante o que ela ressalta aqui. O Tiago Gomes. Bacana, Rudolf, colega de UERJ e grande mestre Luiz Eduardo Soares. Foi nosso colega lá na UERJ. Muito legal. O Rodrigo Souza Gomes também está presente. Vamos lá. Nicolas Becker também está aqui assistindo a gente. O pessoal lá do Rio Grande do Sul, Luiz. Cristiano Castro Araújo, mano, boa noite. Está aqui assistindo a gente também. A Raquel Glória, que foi minha colega na UERJ, tua aluna, está mandando um abraço, diz que te ama, Luiz. A Raquel falou que te ama. E eu preciso dizer o seguinte, Luiz. A Raquel é pré-candidata a prefeita lá em Sete Lagoas, em Minas Gerais. A gente está dando um apoio a ela, um suporte. É muito bacana. Minha colega e foi aluna tua. Está vindo candidata a prefeito em Sete Lagoas. Raquel, vamos construir uma aliança aí com o PDT também. Estamos juntos. Muito legal, né? Bom, a gente está... Vou fazer agora uma leitura das perguntas
tem algumas perguntas que chegaram aqui para a gente e eu vou fazer aqui algumas leituras. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que chega, Luiz, é bem interessante, é que o movimento UNA comentou na página lá no YouTube do Vina. Primeiro passo é explicar o fascismo para a massa, e não vejo essa disposição dos líderes, pois devem aceitar o próprio fascismo deles e acabar com essa imagem e posição como a deles. Primeiro passo é descobrir como a massa, como falar com a massa, como dialogar com a massa. Tem 3 perguntas, na verdade, Luiz, que são muito próximas, né, que falam e que é um ensejo, uma tentativa das pessoas de descobrir como conversar com a população que está empedernida assim, com o discurso do Bolsonaro, né? Como a gente, as 3 perguntas aqui, elas basicamente falam a mesma coisa. Como o campo progressista pode sair dos seus dogmas, eu acho que é esse um exercício que você propõe, inclusive na tua fala, e a gente pode dialogar o coração das pessoas. Alguns aqui até falam, vamos pegar a questão da economia, que talvez seja o tendão de Aquiles aí do governo Bolsonaro. Alguns falam que o debate moral talvez não seja ideal de explorar, porque o debate moral no campo do Bolsonaro tem vencido, né, dando ali de 7-1 na gente. Então, a primeira pergunta é essa: como dialogar com a população, talvez mais humilde, mais pobre, que tem comprado constantemente o discurso da violência? Unindo essa pergunta para te facilitar aí, Luiz, tem uma companheira que fala em relação às igrejas pentecostais, Luiz, e a relação do pentecostalismo nas polícias. Bom, é mais ou menos isso, né? Como quebrar essas resistências em relação ao diálogo com o povo. É um debate que a gente, no campo da esquerda, tem há muito tempo, como sair do academicismo e falar o coração das pessoas. A gente tem essa resposta, Luiz, ou não? Não, eu acho que seria uma arrogância nossa, né, afirmar que nós temos a resposta. Se tivéssemos, nós não teríamos perdido 7-1. Não estaríamos perdendo de 7-1. Nós não temos essa resposta. E quando eu disse que nós subestimamos o Bolsonaro, e que esse foi um erro de todo o campo progressista, ou quase todo, de certa maneira eu poderia dizer que nós subestimamos o Bolsonaro porque não compreendemos a massa popular, para usar a expressão dos nossos interlocutores aqui, né? Veja, a tendência do militante e da militante é complicada, não é? Sobretudo quando chega à universidade, porque nós temos as nossas próprias concepções, nós temos os nossos valores e nós tendemos muitas vezes, eu não sei se vocês percebem isso, digo você, Rudolf, você, Vini, e o pessoal que está nos assistindo, e eu dou aqui beijos e abraços para a turma, Letícia, Glaucia, Tiago, Rodrigo, Nicolas, não é? O Cristiano, a Raquel, muito sucesso para você, enfim, e toda a turma que está nos acompanhando. Nós temos a tendência nas redes a nos tornarmos, não sei se vocês concordam com isso, juízes severíssimos, como se fôssemos Deus do Primeiro Testamento, aquele severo, rigoroso, que distingue o bem do mal. Não é? Então, é muito frequente que a nossa militância perca mais energia em dizendo quem está do lado certo, quem está do lado errado, quem é que é bom, quem é que é mal, se a palavra tal usada por fulano está bem empregada, mal empregada, se a atitude tal é correta, quem é puro, quem é imaculado e quem deve ser descartado. Nós temos muito essa tendência digamos, a sermos judicativos, críticos. Quando nós somos críticos e severos com os outros, não um crítico do diálogo que apresenta um argumento e ouve o contra-argumento, mas quando nós hierarquizamos os outros, separamos os outros entre o certo, errado, bem e o mal de uma forma muito severa, muito rigorosa e muito dogmática, nós estamos nos valorizando a nós mesmos, porque nós é que somos o referencial, né? Nós estamos no ponto da verdade. Então, isso é muito reconfortante. Mas qual é o efeito disso? A desagregação, a fragmentação, a atomização. Nós vamos nos separando, vamos segmentando. E as esquerdas têm sido pródigas nesse destino
da desagregação, da divisão. Não é? Às vezes são núcleos muito pequenos que brigam no seu interior e a energia gasta na briga interior, a briga entre tendências e partidos, ou no interior das tendências, isso nos anima de alguma maneira, isso cumpre papéis psíquicos na economia dos nossos desejos, de tal maneira que nossas energias ficam gastas no discurso, na construção do discurso correto, na eliminação do contendor, na superação do contendor, e nós nos esquecemos que as grandes questões são essas aqui, são essas que nos propuseram agora, não são? Como falar com as massas populares, como conversar e ouvir, como ter humildade, grandeza, capacidade de articular nossas convicções com aquelas de quem pensa muito diferente, mas em nome dos quais, de alguma maneira, a gente opera, porque a gente está lutando contra a desigualdade, contra o racismo estrutural, contra o patriarcalismo. Então, nós temos de nos colocar ao lado dos que têm sido oprimidos, dos que são vítimas desse processo, né, da selvageria do capitalismo sob hegemonia neoliberal e do capital financeiro, dessa modalidade de globalização. Nós procuramos resistir a isso. Então, de alguma maneira, nós comungamos com aqueles que são as principais vítimas disso tudo e da violência do Estado, etc., valores fundamentais, e estamos no mesmo barco. A ideia de que política é agregação, é união e não desagregação, independentemente do respeito à diversidade, evidentemente, essa ideia falta muito no campo progressista. Eu vejo já na educação da militância. Os movimentos, muitas vezes, também concorrem para isso. E isso é muito negativo, porque, independentemente de nós termos as nossas posições e vivemos até com paixão as nossas diferenças e divergências, nós parece que não nos estamos educando como militantes, como ativistas, na grande obra da política, que é a agregação para que se torne possível, pela união do maior número, a transformação para valer, profunda, desse país de canalhas, desse país miserável, esse país cínico, pusilânime, isso hoje coroado pelo fascismo abjeto. Né? Para que nós sejamos capazes de fazer face a isso, nós temos de ter essa grandeza e trabalhar no sentido da agregação. Eu aqui não estou falando da unidade no sentido da frente antifascista que falava antes, eu estou falando como a nossa operação no dia a dia, como trabalhar sempre, em todas as instâncias, na perspectiva da agregação e superando também o certo cretinismo parlamentar, né? essa expressão que foi durante muito tempo usual na esquerda. Nós, de início, nas esquerdas, negligenciávamos o parlamento, a política parlamentar necessariamente burguesa, cooptada, era insuficiente, etc. Isso acaba impedindo que a gente ocupe esses espaços e dispute esses espaços que são fundamentais. Mas, por outro lado, nós caímos no extremo oposto, como se bastassem as eleições, bastassem as disputas eleitorais e bastassem as disputas pelo legislativo, e que a isso se resumiria toda a prática política, salvo, claro, as intervenções junto a movimentos aqui e ali. Mas a ideia da construção da hegemonia, uma construção política, valorizando, inclusive, revalorizando partidos sob outras formas, outras modalidades, né? Muito mais dinâmicas, essa ideia de politizar para valer as lutas todas, entendendo que há as suas especificidades, mas elas, em algum ponto, têm de ter sinergia, têm de se combinar com propósitos comuns, ou nós vamos só caminhar para a fragmentação que nos enfraquece a todos. Então, se não houver essa politização, nós não vamos avançar. E essa politização tem que ultrapassar o limite muito estreito da disputa parlamentar, da disputa eleitoral, que é muito importante, mas não suficiente. Falar da massa popular, eu acho que significa ouvir, conhecer o seu cotidiano e entender o fenômeno religioso. Que aí nós chegamos à última questão, que é a mais importante. O fenômeno pentecostal, o fenômeno do mundo evangélico. Primeiro, acho muito importante que a gente evite preconceitos e generalizações. Não há o evangélico, há a evangélica. Nós, às vezes, somos muito preconceituosos também em relação a isso. Primeiro, porque as pessoas são diferentes, os grupos são diferentes. Depois, porque as pessoas mudam, estão mudando o tempo todo. Aquele que está aqui não estará aqui amanhã, pode estar em outro lugar. Nós temos que saber que buscas são essas, quais são essas demandas. E
se nós entendermos que há uma demanda por ordem, nós deveríamos nos perguntar como responder à demanda por ordem, porque, a meu juízo, há duas demandas fundamentais das classes populares no Brasil, se eu pudesse ser absolutamente simplificador. Uma é a demanda por sobrevivência digna. E aí a Bolsa Universal, uma bolsa não, que nós tivéssemos a possibilidade de oferecer condições de um salário universal, de uma renda mínima básica que fosse considerável, que fosse respeitável e que fosse, de fato, universal, oferecida a todos. Essa bandeira, eu acho que é uma bandeira fundamental, está posta hoje no mundo todo. A pandemia a impôs de alguma maneira. Tem muita gente muito boa trabalhando com essa proposta que o senador Suplicy trabalhava e trabalhou durante décadas. Eu acho que essa é uma grande bandeira, é uma grande forma pela qual nós podemos conversar com as classes populares. Mais do que propostas que soem muito tecnicistas, complicadas, ou outras que sejam de difícil intelecção cognitiva, de difícil apreensão, a renda básica universal, isso associado à cobrança de impostos do capital e seus dividendos, taxação das grandes fortunas, como viabilização dessa distribuição, isso é básico, isso é uma conversa que todo mundo vai entender, isso pode lançar pontes que ultrapassem preconceitos, isso é muito importante. Segundo ponto, há uma demanda de ordem sob o crescimento do mundo evangélico. Eu não vou entrar nesse ponto, o Rudolfo conhece as minhas hipóteses. O meu último livro, O Brasil e seu Duplo, trabalha com isso. Eu, durante muitos anos, pesquisei justamente isso. Então, não vou entrar em detalhe, mas que demanda por ordem é essa? É uma demanda por ordem que vai além da segurança pública. Mesmo a questão da segurança, nós não soubemos responder bem nas esquerdas. Nós não soubemos enfrentar adequadamente. Mas, além disso, há uma demanda por ordem mais profunda. Que ordem mais profunda é essa? As pessoas estão se sentindo perdidas, inseguras. Inseguras, claro, pela precarização do trabalho, pela própria violência, inseguras por conta das dificuldades da sobrevivência nas cidades, que são verdadeiras selvas. Tudo isso se compreende. Mas, além disso, as pessoas estão, de fato, se sentindo inseguras porque as suas referências tradicionais se dissiparam. Nós estamos vivendo um mundo da incerteza, antes mesmo da pandemia. Isso agora se hipertrofia, se intensifica. A incerteza maximizada, levada à enésima potência. O que é a família? O que é o amor? Qual é a relação amorosa possível? O que é um homem? O que é uma mulher? Nada disso mais faz sentido. Não há mais nenhuma referência. Como é que eu vou, pensa o evangélico pentecostal mais conservador tradicional, como é que eu vou organizar o meu universo mental, os meus valores, as minhas relações pessoais? E nós temos de compreender, eu acho que o processo que está em curso de revolução das identidades, por assim dizer, a separação corpo, sexo e gênero, são momentos fundamentais da, digamos, evolução, se vocês quiserem, histórica. E nós estamos diante de um processo irreversível, me parece, e transformador, profundamente revolucionário no melhor sentido da palavra. E não pode ser abandonado, nós não podemos renunciar a esse avanço. Por outro lado, nós temos de compreender como isso é assustador, como isso é terrivelmente perturbador, para além do discurso. Porque ao discurso, alguém pode não ser homofóbico, pode não ser misógino no discurso e até no comportamento, mas internamente essa busca por referências, por ancoragem até ontológica no universo do ser, essa é uma busca decisiva para que a segurança individual se constitua. Nós temos, então, uma massa de pessoas atropeladas pelo seu próprio tempo, que não estão encontrando na cultura disponível, no repertório cultural disponível e no repertório educacional disponível meios, mediações para se auto-reinventar, tornando-se receptivo ao novo mundo que emerge. Nós não podemos calar esse novo mundo, nós não somos reacionários, até porque o que há nesse processo é libertador, é emancipador. Então, nós estamos com esse movimento, mas nós temos que entender o que isso provoca. E aquele que está aterrorizado com isso não é necessariamente o fascista, não é necessariamente o misógino, o homofóbico, é alguém aterrado, assombrado, sem recursos
psicológicos e culturais para processar e elaborar. Como é que nós ajudamos esse pessoal todo e como é que nós evitamos estigmatizá-los e jogá-los para Bolsonaro, jogá-los para o fascismo. E também como é que nós evitamos o jogo político eleitoreiro, oportunista, que é de simplesmente evitar os temas para evitar derrotas. É muito difícil a nossa situação, porque a gente não pode ser pusilânime, a gente tem que ser afirmativo, a gente tem que ir adiante no processo de transformação, valorizando todos esses movimentos, buscando, claro, alguma sinergia para que eles se politizem nesse sentido agregador, superior, mas nós precisamos entender que não é o confronto, a provocação, a ironia, né, superior, arrogante daquele militante, daquela militante, que vai fazer o trabalho pedagógico necessário e psicológico, empático necessário para viabilizar um novo diálogo. Eu acho que esse novo diálogo vai depender da nossa capacidade de trabalhar democraticamente a segurança pública, mas trabalhar o tema, de fato, o que as esquerdas nunca fizeram. Quer dizer, as esquerdas, eu digo assim, como instituições, né, não os indivíduos, homens e mulheres que atuam aí. Nós vamos ter também que trabalhar culturalmente. A questão cultural é chave, a questão cultural e educacional, ambas com as suas especificidades, são questões absolutamente chave. E está aí a maneira da gente dialogar com esse universo popular que nós perdemos, porque os fascistas, da sua maneira tosca, grosseira, apostando no preconceito e na reificação do preconceito e apostando no medo e na condenação moral, os fascistas conseguiram estabelecer alguma ponte. Mas nós podemos quebrar essas pontes e nós podemos lançar outro tipo de ponte de cada um, não com o fascismo, mas de ponte de cada um consigo mesmo, para permitir a sua própria libertação, que é pré-condição para a aceitação das mudanças dos outros. Perfeito, Luiz. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui a 1h20 já de live, estamos chegando quase 1h30, né, que é o nosso teto aí. A gente está vendo aqui as perguntas, na verdade, lá nas páginas está rolando mais um debate, né? Tem um pessoal debatendo sobre antipetismo, sobre as relações com a direita. A gente recebeu uma pergunta agora do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo pergunta se... deixa eu só reler aqui. O Carlos Eduardo pergunta se existe a possibilidade real do Bolsonaro colocar em prática o artigo 143 da Constituição. Luiz, eu não estou me recordando. Deve ser 142, né? Deve ser 142, né? Pode ser. Eu estou... Bom, tem a pergunta também... Eu sei qual é. É aquele artigo... Deve ser aquele artigo que discute a mobilização das Forças Armadas em defesa das instituições. Quem é? Isso. Isso. Aqui nós temos os juristas de direita que dizem que é possível a intervenção das Forças Armadas recorrendo a esse artigo, e nós temos juristas progressistas e democráticos que dizem que seria um absurdo, como Lênio Streck, por exemplo. Então, nós temos um debate interessante. Um colega intelectual importante, Vladimir Safatli, chama atenção para o risco que esse artigo representa. O Lênio criticou o Vladimir, dizendo que não vê risco nenhum, porque a interpretação, desde que sistêmica, é bastante clara e impede a manipulação da mobilização das Forças Armadas a serviço de uma intervenção golpista, etc. Eu acho que, entretanto, a discussão não é jurídica, talvez seja o ponto, né? E talvez o que Vladimir tenha querido dizer, e eu fui alertado para isso pelo Dario, o querido amigo, de fato, talvez o que Vladimir tenha querido dizer é algo que, quem sabe, Lênio não tenha identificado na sua resposta ao Vladimir, porque Lênio é um grande jurista que diz que é um absurdo usar assim, mas há juristas de direita que atestam a possibilidade de fazê-lo. Não quer dizer que o façam com correção, mas são capazes de fazer essa interpretação. E o que o Vladimir talvez esteja dizendo, com razão nesse caso, é que não necessariamente o artigo traga intrinsecamente esse significado, mas ele se põe de tal maneira que uma apropriação negativa pela direita se torne plausível. Nós temos visto que as interpretações, a hermenêutica legal não é impermeável à política, ao contrário. Então, intervenções desse tipo podem ocorrer. Eu acho que quem levantou a pergunta tem razão.
eu responderia, independentemente da correção ou não jurídica, me parece que a resposta do Lênin é muito consistente. Juridicamente, do ponto de vista sistêmico, seria absurdo utilizar o 142 contra as instituições democráticas, mas, a despeito disso, acho que, efetivamente, na situação em que nós nos encontramos, não faltarão juristas disponíveis, preparados para servir ao Bolsonaro, como no passado ocorreu tantas outras vezes. Não é? Perfeito. Vina, vou te pedir aí só tem mais uma pergunta que veio da tua página, inclusive, lá do pessoal que está acompanhando no YouTube. É o Barba, você conhece o Rafael Barba Benzi? Eu vou só fazer a leitura da pergunta dele, porque está lá no teu YouTube, eu acho que pode ser bacana. A pergunta dele, Luiz, é uma pergunta que, enfim, eu acho que é importante a gente fazer, exige uma reflexão. A nossa última pergunta. E assim, você sabe que eu sou pedetista, o Vina é um companheiro do PDT também, a gente está fechadaço com o Ciro, e, ao mesmo tempo, aqui no Rio de Janeiro há uma realidade muito complexa. No Rio de Janeiro, o Ciro, por exemplo, na última campanha, ficou em segundo lugar, tanto no estado quanto no município. Grande parte dos votos que o Ciro teve aqui no Rio foram, em grande medida, no eleitorado até do PSOL. Foi muito bacana, a gente fez uma campanha muito forte aqui no Rio. E eu acredito muito nessa construção de pontes, Luiz, e por isso que eu sempre dialogo muito contigo, te ouço bastante, a gente sempre tenta construir, e eu acredito muito no projeto que o Ciro hoje encarna, enfim, você sabe disso, a gente tem essas nossas conversas, esse debate, mas tem umas questões que eu acho que é importante a gente pontuar e falar, e aí entra um pouco essa pergunta do Rafael Barba Benzi. O Rafael pergunta o seguinte: Luiz, ele perguntou na página do Vina Guerreiro, lá no YouTube, no canal. Luiz, entendo perfeitamente quando você diz que uma aliança antifascista hoje seria primordial para parar o avanço da extrema-direita. Todavia, o antipetismo é uma realidade. Apesar do PT ainda possuir uma base forte, você não acha que o posicionamento do Ciro Gomes está correto em relação a encontrar a reconciliação com o povo, ao invés de reconciliar com o PT? Eu acho que o Rafael Benz está falando um pouco dessa questão que tem acontecido do Ciro, do PT. O Lula falou também outro dia que a Marina seguiu o caminho dela, que o Ciro seguiu o caminho dele. Então, a gente tem essa fratura no campo democrático, que é uma realidade. Então, o que o Rafael Benz está falando é isso, né? O que você acha em relação especificamente a esse ponto? Eu sei que é um ponto cabeludo, mas eu não podia deixar de falar a pergunta do nosso querido Rafael Barba Benz, que segue lá o Vina. Isso. Rafael, eu acho que, de fato, essa é uma grande questão. Essa é uma das tragédias brasileiras, né, na democracia brasileira, particularmente no campo progressista. Uma das nossas tragédias é essa. Divergências vão se tornando incontornáveis na medida que vão sendo enfatizadas. E quando, além disso, elementos importantes emocionais, afetivos, vêm à tona, conferem às divergências um teor passional. Isso gera hostilidades recíprocas, as hostilidades recíprocas ferem, e essas feridas custam a cicatrizar, e, enquanto isso, o fascismo avança. Eu acho muito triste, porque todas as divergências que haja, e há divergências evidentemente legítimas, entre, por exemplo, Lula e Ciro, um tendo razão aqui, o outro tendo razão lá, nesse momento não importa do ponto de vista do que eu quero destacar, por mais que eles divirjam e se afastem, eu tenho absoluta certeza que, em sã consciência, Ciro olhando no espelho, sozinho consigo mesmo com sua consciência, e Lula fazendo o mesmo exercício, eles sabem perfeitamente que eles fazem parte de uma mesma família, que eles fazem parte de um mesmo campo, e que, se vocês quiserem, eu poderia até definir esse campo de modo bastante abrangente como o campo da civilização. O campo da civilização e o campo, digamos, do respeito aos interesses populares, do respeito à soberania, do respeito à democracia. É evidente que eles estão no mesmo campo. E um pode jogar a pedra no outro, e esse movimento tem as suas razões de ser. Alguém se sentiu e foi ferido, e foi efetivamente traído, o outro disse alguma coisa que parece inaceitável para fulano, para Beltrano, etc. Isso tudo vai começando a construir muros e paredes. Nós não podemos dar passagem, a meu juízo, àqueles que
abraçamos a ideia da frente antifascista, nós não podemos dar passagem de modo algum a essas críticas cruzadas, que falem à vontade uns contra os outros. Essa é a condição, ainda temos a democracia para isso, mas eu gostaria que nós fôssemos capazes de criar um ambiente que tornasse esse discurso crítico, no sentido mais contundente, menos razoável. Nós temos que criar uma ambiência em que os aspectos de unidade prevaleçam. Então, as divergências vão encontrar o seu momento de manifestação, elas têm a perfeita legitimidade, são plausíveis, perfeitamente ouvindo o outro, cada um tem a sua linha de argumentação, mas mesmo as críticas endereçadas por um a outro e por outro a um não são de monta a nós deduzirmos que eles estivessem em campos distintos quando o grande inimigo é o fascismo. Eu entendo que haja cálculos para 22. Então, por exemplo, o Rafael sugere que Ciro esteja pensando em contornar o petismo para evitar o antipetismo e ir direto à população, evitando essa carga tão pesada que se criou no Brasil. Carga pesada, em primeiro lugar, nós deveríamos, inclusive, examiná-la, né? Porque ela não é feita apenas de erros e pecados do PT, ela é feita de erros e pecados do PT e de muita manipulação e generalização com intenções políticas oportunistas por parte da mídia e dos setores de direito conservadores. A Lava Jato acertou aqui e ali, no início nós imaginávamos que era um processo decente, democrático, no sentido de levar a justiça para as classes superiores, que sempre transitaram impunes e tal, e nós vimos que não era exatamente isso, pelo contrário, e a politização foi muito, muito, muito óbvio no seu sentido seletivo, o modo como agiu, e a ilegalidade, a inconstitucionalidade da perseguição ao Lula está muito claro. O próprio Ciro dizia isso na época, né, em relação a esse processo, ele foi muito claro muitas vezes. Depois houve outros discursos, mas eu acho que é perfeitamente possível que nós reconheçamos o seguinte: houve erros enormes do PT, eu não sou do PT, eu sou antipetista. É assim que eu me defino. Eu sou contrário a quem se define por ser contrário ao PT nessa vaga que é de generalização, estigmatização, e que não distingue as conquistas, tudo de positivo que o PT fez, daquilo que de negativo foi feito. É preciso que haja esse bom senso e essa análise criteriosa, porque há muita conquista, há muita realização e há também erros importantes, etc. E isso tem de ser exposto, discutido francamente, democraticamente. Mas isso não pode ser motivo suficiente. Então, pode ser, como dizia o Rafael, que o Ciro queira contornar o antipetismo, chegar à população imaculado, limpo, não com essa tintura do PT que o afastaria da população. É um cálculo que ele pode fazer, mas nesse momento, primeiro, eu não acredito que seja viável chegar à população pelo setor democrático e progressista sem o PT. Eu não acredito nessa possibilidade. Acho que é um sonho numa noite de verão. Só se você visasse a direita, o centro-direita, e o centro-direita me parece que não vai apoiar Ciro. Eu acho Ciro muito mais assustador para os conservadores, muito mais assustador para os conservadores, muito mais disposto a promover certas transformações de fato que toquem profundos interesses do que o PT. Então, eu acho que é uma grande ilusão ele achar que a burguesia não vai perceber que o grande risco é ele, nesse sentido de transformações mais estruturais, mais profundas, inclusive. Essa é uma leitura que eu faço. Eu acho que é um equívoco a ideia de que se pode contornar e conquistar apoio da sociedade sem o PT e contra o PT e criticamente em relação ao PT. E, além disso, eu acho que há um equívoco na ideia de que nós possamos hoje dar prioridade ao que nos separa, pensando em 22. Acho que é bastante razoável. É bastante razoável. E o próprio Ciro, muitas vezes,
o próprio Ciro muitas vezes parece sugerir que ele concorda que há um risco real e, portanto, 22 estaria em risco, a democracia estaria em risco. Nada justifica, portanto, que nós não sejamos capazes, não tenhamos grandeza de superar a divergência. Eu, sinceramente, acredito. Eu acho o Ciro um grande personagem extraordinário, brilhante. E o Lula é um grande líder popular da América Latina, um grande líder da nossa história, foi o melhor presidente que nós tivemos. Não é possível que, com todas as brigas galácticas entre eles, nesse momento, eles não tenham capacidade, como estadistas, de sentarem-se frente a frente e dialogar. Isso teria um significado muito importante para todos nós. Perfeito. A gente está chegando aqui no nosso tempo. Eu queria, nesse momento, pedir, então, que a gente já começasse as considerações finais, as falas finais da gente, e queria pedir para o nosso meu irmão, meu companheiro de São Paulo, que fica nessa ponte aérea, um irmão que eu descobri recentemente, Vina Guerreiro, fizesse aí sua consideração, sua fala final, então, para a gente já ir fechando. Eu preciso agradecer muito a presença do camarada Soares aqui, dando sua luz para a gente, dando seu tempo. Meu irmão, você também, por dividir comigo aí esse programa, que é muito legal, está ocupando aí minhas noites de sábado, e a gente está aprendendo muito nessas correrias todas, nessas caminhadas. Estou aprendendo com pessoas muito importantes, muito interessantes. Você me deu muito o que pensar, viu, camarada Soares? Discordo em alguns pontos do que você disse, né? Mas eu imagino pelo seguinte, pela civilização nossa, era muito importante que todas as lideranças políticas estivessem conversando nesse momento, porque pode não ter eleição. É isso que às vezes as pessoas não entendem. E isso me irrita um pouco, porque eu tenho uma certa urgência, talvez pela minha idade. Eu acho que as coisas não estão acontecendo já. A gente já nem sei. Eu sou pré-candidato, tudo bem. Mas, olha, eu estou com o olho aqui nessa coisa, só que o resto do meu tempo eu estou pensando em como não transformar esse país, porque vai ser culpa minha também, numa ditadura. Entendeu? Eu estou pensando nisso. Tá? Porque isso aí não vai fazer bem nem ao Lula, nem ao Ciro, nem a mim, nem ao próprio ditador. Ao fim e ao cabo, o fim do ditador vai ser pendurado num poste, feito um Mussolini. Bolsonaro que se cuide, porque não tem gente otária nesse país, não. A gente não vai perder a terceira porrada de vocês, viu, fascistas? Vocês já deram 2 porradas no trabalhismo na história do Brasil. A terceira vocês não vão dar. Vocês podem dar, mas vocês vão tomar troco, velho. Vocês vão tomar troco e vocês nem sabem de onde vai vir, mas o barato vai vir. Vai ser tipo Davi e Golias, tá compreendendo? Fascistoides. Professor, Soares, camarada, eu preciso dizer um negócio para você. Eu vou te mandar a música, vou mandar através do Hassan. Eu queria saber como é que faz para a gente se inscrever aí, se filiar na Frente Antifascista. Queria que o senhor dissesse aí rapidamente, né, nas suas ponderações finais. Eu gosto de encher o saco com alguns detalhes. Todo mundo no Brasil fala 7-1. É 1-7, viu? Porque a gente perdeu na nossa casa, viu? Então a casa vem em primeiro lugar e a gente tomou dos estrangeiros, dos alemãos, 7 gols. 1 gol foi nosso, então é 1-7. E, inclusive, isso aí parece até 17, né? Que foi o que uma parte da nossa população votou aí, 17, Bolsonaro, 1-7. Olha só o que deu 1-7 na vida da gente. Acabou com a moral do povo brasileiro, porque a gente acredita no futebol, e aí a gente elegeu um fascista. Parabéns, povo brasileiro, viu? Parabéns à Globo aí, todo mundo, muito bem. Parabéns pelo grande consórcio de entreguismo nesse país aqui. Vocês deviam ter vergonha na cara, porque a própria Globo vai deixar de existir se o Bolsonaro conseguir lograr êxito em sua intentona fascistoide, enfim. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, camarada Soares. Muita satisfação te conhecer visualmente aqui. Quem dera um dia, quem sabe a gente vai ainda se abraçar aí pessoalmente aí na casa do Hassan aí. Valeu? Muito obrigado, camaradas. Vão curtindo aí, compartilha, espalhem a palavra. Perfeito. Eu vou fazer minha consideração final agora e deixar que o Luiz faça o fechamento. Luiz, eu queria te agradecer. Você é um amigo, uma pessoa muito acolhedora. Os laços que nós temos aí, desde a UERJ e de tantas lutas que a gente já passou, isso é muito forte, é muito simbólico para mim, pessoalmente. A gente está com uma audiência muito bacana até agora. A gente já são 23h14, tem uma galera assistindo a gente tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu queria dizer para o pessoal que o vídeo vai ficar no ar. Amanhã, nos próximos dias, vocês podem assistir, podem acessar aí. O programa Barba, Cabelo e Bigode é uma tentativa de criar pontes, de criar um processo de diálogo entre todos que são progressistas. A gente tem chamado aqui para esse programa pessoas das mais
variadas vertentes políticas. Eu queria dizer, Luiz, e para o nosso ouvinte também, para quem está assistindo a gente, para o nosso espectador, que tem sido, às vezes, até muito difícil. Eu até falo particularmente, sabe, Luiz? Porque a gente, nos programas anteriores, a gente chamou algumas pessoas do PSOL, por exemplo, como Nil Dorix, né? E algumas pessoas vieram, pessoas do nosso campo, lá do partido, ou dos grupos mais ciristas, tá chamando esse pessoal do PSOL, não sei o quê e tal. E, às vezes, a gente recebe a gente é muito bombardeado até por gente do nosso campo. E a direita também dá porrada. Os robôs do Bolsonaro, nas últimas lives, me deram porrada pra caralho. Assim, como dão porrada no Vina também, a gente toma porrada do nosso grupo e do grupo de lá, né? Mas eu queria dizer para você o seguinte, Luiz, sabe, eu sou nacionalista liderado, assim, eu conheci o Brizola, eu tenho uma relação de amor com o PDT, de amor e ódio, né? Não consigo sair do partido, eu tenho problemas lá, mas também tive muitas alegrias, tenho paixão por várias pessoas que estão lá. E eu tenho no Ciro Gomes hoje a perspectiva daquele que encarna para mim o projeto de desenvolvimento nacional que eu acredito, né? É a figura que eu creio de fato que pode levar à frente o projeto de desenvolvimento nacional. Mas eu sei também que a gente não pode fazer isso sozinho, então eu acho que é muito, muito importante a gente conversar, essa tertúlia, tentar criar comunhão, tentar criar pontes. Quando eu te trouxe aqui, algumas pessoas me criticaram bastante, me lembrando, inclusive, poxa, viram lá a carta que o Luiz lançou dessa frente antifascista, meio que dando uma indireta contra a gente. Eu falei, gente, não é nada disso, pelo contrário, é um apelo à unidade, vamos devagar, calma, vamos fazer política, né? Uma boa política, né? Então, assim, eu sou 100% fechado com o projeto que eu defendo há mais de 17 anos da minha vida. Sou um trabalhista que estou vinculado às fileiras do trabalhismo, mas eu não vou deixar de abrir e ampliar o diálogo para que a gente possa construir pontes. O que você trouxe aqui, apesar de discordâncias que nós temos, de parte a parte em relação aos pontos, isso é salutar, isso é um ambiente democrático. E eu acho que a gente tem que construir essas pontes. O trabalho que eu faço hoje, que o Vina Guerreiro também faz hoje, é muito nesse sentido, da gente conseguir construir unidades, sensibilizar mentes e corações. Né? Vamos tentar ao máximo isso de novo e mais uma vez. Né? Eu acho que é o nosso dever nesse momento, né? Tentar construir essas pontes, sabe, Luiz? Então, eu queria dizer para quem está ouvindo a gente que, mais uma vez, é muito importante esse diálogo, é muito importante esse tipo de programa. A gente tem que ouvir todo mundo. No nosso programa, por exemplo, a gente vai receber em breve pessoas que estão no campo da centro-direita, né? E é isso, e faz parte. A gente vai tomar porrada, mas o que importa nesse momento é a consolidação do campo democrático. Não importa quem a gente vai receber aqui, o que importa é o projeto maior, né? Lembrando, obviamente, a importância da frente antifascista, mas também dessa frente anti-ultraliberal, que é muito importante. Eu queria te agradecer, Luiz. A gente vai seguir aqui na resistência, construindo pontes, porque não adianta a gente resistir dentro da nossa bolha, falar só para os nossos grupos. Não adianta só o pessoal falar para si, o PDT falar para si, os petistas falarem para si, se a gente não conseguir se comunicar e criar um grande ambiente de comunicação coletiva. Vamos tentar isso ao máximo. Eu acho que é o legado que a gente deixa. Eu queria te agradecer e passar agora a palavra para você. Eu que tenho que agradecer a vocês, Vinícius, Rudolf, muito obrigado pela generosidade de vocês, pelo acolhimento, pessoal todo que está nos assistindo. E eu acho que esse momento histórico acabou operando um blend, né? Uma combinação, uma sobreposição entre os neoliberais e os fascistas. Foi uma construção política do Bolsonaro, né? Ele não era um defensor dessas bandeiras ao longo desses 27 anos de sua trajetória como parlamentar, né? Parlamentar do baixo clero. O Bolsonaro não era um neoliberal, ele sequer se interessava por esses debates, etc. Ele não se caracterizava por defender necessariamente essas bandeiras, mas ele fez uma opção e se casou sob as bênçãos das elites, sob o patrocínio do capital financeiro e com o endosso de grande mídia, da grande burguesia. Ele se casou com o mundo do rentismo, né? Sobretudo com o mundo, enfim, do capitalismo sob a hegemonia do capital financeiro, que é esse nosso mundo que produz essa selvageria. Acontece que isso estava significando para nós um grande problema na política tradicional, enquanto nós vivíamos a política na sua normalidade, ou quase normalidade, ou assim pensávamos.
Por quê? Por um lado, nós tínhamos que combater a bandeira neoliberal e, por outro lado, nós tínhamos que combater Bolsonaro. E sabíamos que havia divisões, né, entre aqueles que defendiam o neoliberalismo e aqueles que estavam diretamente com Bolsonaro. Mas nós não podíamos jogar aí uma cunha porque nós não queríamos abraçar os neoliberais, dado que essa pauta era devastadora para o Brasil. Então, nós não conseguimos operar essa política e promover uma unidade. Mas, com a radicalização, esse processo foi se cristalizando e foi se delineando e se configurando de uma maneira muito clara. Hoje, Paulo Guedes e sua bandeira estão abraçados ao fascismo. Hoje, o fascismo que Bolsonaro encabeça está abraçado à bandeira neoliberal, de tal maneira que a Frente Antifascista leva de roldão esse núcleo, que é indissociável. A pandemia teve o efeito extraordinário no mundo de deixar Paulo Guedes e sua trupe pendurados na brocha. Se você lê os editoriais, né, do Financial Times, Economist e os outros jornais liberais do mundo ocidental, você vai ver que só os brasileiros é que continuam com a linguagem, o vocabulário, os compromissos e as políticas restritivas neoliberais. Os demais estão abandonando rapidamente esse barco, vendo que o barco já naufragou e agora as divergências vão se dar em outro plano, em outra conversa. Já é um outro universo, uma outra linguagem, são outras possibilidades. Não estou dizendo que nós vamos sair daqui para melhor. O que eu estou dizendo é que esse fantasma horroroso que vinha do passado, que era aterrador, esse está vencido, intelectualmente está enterrado, está sepultado. Já estava intelectualmente sepultado, mas agora está politicamente sepultado, porque nem Paulo Guedes, com Bolsonaro, a não ser que venha o golpe com tanques, vai ser capaz, ou vão ser capazes os dois, de impor essa agenda. Portanto, ela já saiu do nosso caminho. A Frente Antifascista leva de roldão, portanto, esse projeto, que é o projeto Pinochet, né, de associação entre a ditadura e a agenda neoliberal devastadora. Então, respondendo ao Vinícius, e assim concluindo, nós vamos divulgar, nós que eu digo amigos, amigas, vamos divulgar um manifesto pela formação da Frente Antifascista, vamos colocar no site para colher assinaturas e vamos avisar vocês e pedir a vocês que divulguem os companheiros, as companheiras do PDT, do PT, do PSOL e dos partidos, como você falou, da centro-direita, e claro, todos aqueles que se dispuserem a assinar uma nota que tem um título desse muito vigoroso. Todos esses são nossas irmãs, nossos irmãos nesse momento de luta. Estamos diante da iminência de um confronto, de fato, histórico. E eu agradeço muito a generosidade de vocês e tenho certeza que nós vamos estar juntos ainda por muito tempo nessa jornada. Obrigado, pessoal. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Vina, muito obrigado a todo mundo que está até agora assistindo a gente. Tem mais de 30 e poucas pessoas ainda online no Facebook, mais de 12 lá no YouTube ainda online. Então, o pessoal que ficou até aí agora, muito obrigado. Uma boa noite para vocês e vamos seguir resistindo. E obrigado, Luiz, mais uma vez, pela tua presença e por essa grande parceria. Vamos construir pontes, sim. Um grande abraço e beijo a todos vocês.